C.S. Lewis, ele costumava fazer sua oração de confissão à noite, e toda vez que ele ia confessar os seus pecados, ele se lembrava que ele tinha, de repente, ficado zangado, tinha ficado bravo com alguém, irado com alguém. Então, enquanto ele estava ali conversando com Deus, ele até às vezes tentava se justificar. Ele dizia: mas também, se minha esposa não tivesse gritado comigo, eu não teria feito nada disso, eu não teria ficado zangado. Foi porque de repente ela entrou em casa toda nervosa, toda alterada, é que eu acabei ficando zangado. Ou seja, ele colocava a desculpa, enquanto ele confessava os seus pecados, no de repente, na mudança súbita, na surpresa. Esta era a razão dele pecar. Mas daí, enquanto estava de joelhos ainda, ele começava a pensar e ele dizia o seguinte: mas será que não é o de repente que exatamente serviu para revelar aquilo que está no meu coração? Agora, quando você quer encontrar ratos no porão, você não solta os gritos antes, né? Você solta os alertas: ó, ratos, estou descendo daí aqui em 5 minutos. 5 minutos estou descendo. Você não faz isso. Se você quer descobrir que tem ratos no porão, você tem que usar o de repente, o súbito. E aí então, quando você usa isso, você vê que tem uns ratos lá. O de repente não cria os ratos, mas ele somente revela que os ratos de fato existem e estão lá no seu porão. Deus gosta de usar o de repente. Deus gosta de usar o de repente para formar você, para formar os seus filhos também. Ele faz bastante isso. Ele usou isso, por exemplo, com o povo de Israel. Ele gostava de um pouco brincar com o povo de Israel, para formar o povo de Israel. Então ele, de repente, ele mudava a situação do povo de Israel. E foi o que ele fez em Deuteronômio 8, no texto que nós acabamos de ler. Ele mudou a situação deles, diz Deus. Ele fala claramente: é para um teste, é para humilhar vocês. Hoje é interessante, se você for estudar qualquer aí, quase ramo da pedagogia aí, você fala: por que você faz um teste? Jamais as pessoas vão dizer que eu vou fazer um teste para humilhar a pessoa que está fazendo o teste. Não, Deus fazia isso. No grupo familiar dessa semana você vai poder responder perguntas nesse sentido. Inclusive, o meu orientador, ele fez isso certa vez, em que ele estava lá conversando com um possível futuro aluno de doutorado. Ele entrou na sala, e você fica sempre meio nervoso, né, quando você vai conversar com alguém que é importante e etc. E ele estava lá sentado, aquele rapaz, por acaso eu estava na sala naquele momento, que eu estava recebendo orientação da parte dele, e o rapaz conversando com o meu orientador, e ele tentando se vender forte, né, tentando mostrar que ele é bom mesmo, que seria um bom candidato para ser o futuro orientado daquele professor. E aí ele falou: então você fala por acaso, você fala inglês? Claro, eu falo inglês assim, tranquilo, não tem dificuldades com inglês. Okay, do you speak English? So, let me explain to you. Our research. E começou a explicar a pesquisa que ele estava fazendo em inglês. Aquele menino não entendeu porcaria nenhuma. Não entendeu nada que estava escrito. Não sabia falar inglês. Infelizmente, talvez até fosse formado em inglês, né? mas não sabia falar inglês. Por que o meu orientador fez isso? Talvez para colocar ele no seu devido lugar. A pouca arrogância que tinha naquele momento foi para humilhar. E Deus às vezes faz isso conosco também. Ele às vezes coloca testes em nossa vida, porque nós estamos lá com toda a pompa, achando que nós somos tais. E aí Deus faz o teste para nos humilhar, para revelar aquilo que está no nosso coração. Foi por isso que ele fez esse teste.
foi para revelar os ratos que estavam no coração dos israelitas. E quais eram os ratos? Os ratos que estavam no coração dos israelitas eram o conforto. O conforto. Conforto. Deus humilhou eles, fez eles passar fome. Deus fez eles passar fome. Ele diz: eu fiz vocês passar fome. Eu fiz vocês passar fome para humilhar vocês e para revelar que vocês vivem no conforto. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi revelar os ratos do seu coração, os ídolos do seu coração. A primeira coisa que eles fizeram: ah, Moisés, você nos tirou do Egito. Olha aí, nós estamos passando fome. No Egito nós éramos escravos, mas tinha sushi. Toda semana eu ia comer sushi. Tinha churrasco. Toda semana eu assava minha carne. Sabe, a gente fica às vezes admirado. O povo de Israel preferiu a escravidão, mas com conforto, a liberdade, mas a fome. Assim é você. Você não tem nada diferente deles. Você prefere a escravidão, mas que tem o sushi da semana, a você ter a liberdade, mas ter a fome. Então Deus propositadamente colocou sofrimento na vida dos israelitas para revelar aquilo que estava no coração deles. Ele usou o sofrimento. Ele usou o sofrimento. Ele colocou o sofrimento na vida deles. Então, assim, se Deus é um Deus sábio, Ele é um Pai sábio, e coloca nas nossas vidas sofrimento, por que nós não faríamos isso com os nossos filhos ou com aqueles que nós estamos querendo discipular e ajudar? E eu gostaria de dar algumas orientações, alguns conselhos de como você pode, às vezes, usar o sofrimento na vida daquela pessoa que você está ajudando a discipular, a crescer, ou na vida dos seus próprios filhos, de tal forma que eles cresçam. A primeira coisa que você pode fazer, assim como Deus, é resistir à urgência de intervir. Resistir à urgência de intervir. Não corra em resgate dos filhos. Eu sei que isso é difícil. Não corra em resgate daqueles que trabalham com você, daqueles que você está querendo exatamente treinar. Não corra em resgate deles. Eu estava brincando que ontem nós estávamos lá no Nova Lima. Quem não foi nos jogos perdeu ontem. Vocês perderam um show de vôlei da terceira idade. A terceira idade deu um show de vôlei lá. O Ari não estava lá, então por isso que foi o show. Mas foi bom. Mas o que aconteceu lá? Tinha um parquinho lá. Rapaz, aquela gurizada estava maluca naquele parquinho. Subia, descia, aí de tudo quanto é jeito e tal. Aí eu até brinquei com o pessoal, com o Peterson, com outros que estavam lá. Eu falei: eu estou treinando meu sermão de amanhã. Eu estou resistindo à minha vontade de intervir aqui nesse momento. Porque a vontade que dá, muitas vezes, é de você intervir. Você não quer que aconteça alguma coisa com seus filhos ali. Você não quer que eles se machuquem. Você não quer que eles caiam. Mas é exatamente muitas vezes esse tempo entre o tombo e o levantar é que tem um grande aprendizado da vida deles. Você aprendeu desse jeito. Você não quer deixar que o seu filho aprenda a rolar. Sabe o que é isso, mais ou menos? O seu filho, você está deixando o seu filho na escola, aí você percebeu que ele esqueceu o lanche. Não tem dinheiro, esqueceu o lanche. Não vá correndo para casa e não tire a carteira do bolso para dar o lanche para ele. Não faça. Não faz. Mas ele não vai morrer de fome. Vai morrer de fome? Ficar um lanchinho sem? Vai morrer? Não vai morrer. Ninguém morre por causa disso. Ninguém morre. Sabe, você está deixando de ensinar arte de negociação. Que ele
vai chegar na escola, não vai ter o lanche, ele vai ter que o quê? Se ele estiver de fato morrendo de fome, ele vai ter que negociar com os amigos dele. Ele vai ter que chegar, cara, esqueci o lanche e tal, não sei o que e tal. Vai ter que conversar lá e vai ter que negociar com eles. Cara, se divide, topa dividir hoje, amanhã eu trago um pouquinho mais, eu divido com você também. Você está deixando de ensinar, a não ser que talvez tenha uma coisa muito importante, às vezes ele tem uma prova, alguma coisa que de fato ele precisa estar de alguma forma bem alimentado. Mas em condições normais, deixa ele colher a consequência dele lá. Deixa colher a consequência dele. Na vida vai ser assim, meu, aquilo que você planta, você colhe. Você está deixando de ensinar uma coisa muito importante para os seus filhos. Deus fez isso. Note, Deus não sabia que eles iam passar fome quando ele ia tirar do Egito, tirar de todos os restaurantes, tirar da casa deles, tirar das panelas deles, etc. Jogar no deserto tem alguma coisa? Não tem. Deus sabia que eles iam passar fome lá, mas Deus já não colocou um McDonald's no deserto. Deus já não colocou um restaurantezinho lá, não chamou já assim, ó, deixa eu organizar uma coisinha aqui para vocês no deserto. Negativo. Deus fez eles passar fome mesmo. Deus fez eles passar fome. Então resista essa vontade maluca de intervir. Eu sei que isso é difícil, mas foi isso que formou você. Foi isso que formou todas as pessoas na história. Então resista essa vontade maluca de intervir. O meu cunhado, Elis, eu estava falando dele lá de Três Lagoas, né, que eles estão lá em Três Lagoas. Ele é médico. E ele sempre brincava, quando ele vê uma mãe, um pai, o guri está brincando lá, a criancinha pequena está brincando na lama, na terra, comendo aquele troço, fala, tá bom, deixa lá, está só criando imunidade. Mas é isso, gente, é isso mesmo, ele fala sério, não é brincando, está criando imunidade. Sabe, nós quando não deixamos os nossos filhos sofrerem, eles não criam imunidade para a vida. Quando eles chegam na vida adulta, eles não têm imunidade. Quando chega lá, o patrão fala um pouco grosso, já sai chorando no banheiro. Porque não tem imunidade, não sabe enfrentar as adversidades, os sofrimentos da vida. Foi mal treinado. Sabe, nós reclamamos muito da nossa geração, dos nossos filhos, etc. Nós reclamamos muito, porque eles não sabem resistir a essas adversidades. Isso é verdade, isso é verdade. As pesquisas todas mostram que isso é verdade. Os nossos pais reclamam de nós também, nós não sabemos. Os nossos pais são aqueles que enfrentaram a guerra. O meu avô comeu grama, pastor, na Alemanha, durante a guerra. Então eles, quando olhavam para nós, eles achavam essa geração Nutella. Nós olhamos para os nossos filhos e dissemos, é mais Nutella ainda. Mas quem é responsável pela educação dessa próxima geração? A culpa é sua, meu. A culpa é sua, não é de ninguém não. O seu filho é a consequência daquilo como você tem formado ele. Então essa é a primeira coisa. Resista à vontade de intervir, deixa ele cair um pouco. Quando eles estão às vezes brigando, só garanta que não chega no limite ali. Deixa um pouco eles vão ter que resolver, depois você faz eles pedir desculpa e tal. E aguenta firme lá em alguns momentos. Para Deus não intervir. Segunda coisa, o sofrimento, aqui, conforme eu disse no início, foi para revelar aquilo que estava no coração dos israelitas. Ou seja, tinha um propósito. O propósito era o seguinte: não era para eles confiarem neles mesmos, mas era para eles confiarem naquilo que somente sai da palavra de Deus, da boca de Deus. Ou seja, quando eles estavam no deserto, eles falharam, eles confiaram neles mesmos. Eles confiaram neles mesmos. Por quê? Porque eles achavam que vão morrer. Não tem sushi aqui, não tem McDonald's. Não tem, como é que é a Nádia lá? Você trabalha lá? Paris 6. Não tem Paris 6 lá. Então não tinha essas coisas. Não tinha.
E sabe a coisa? Eles falharam, porque eles não aprenderam a viver somente aquilo que sai da boca de Deus, porque Deus disse: eu vou alimentar vocês. Ah, mas como, Deus? No deserto? Quer dizer, eu vou alimentar vocês. Confiem na minha palavra. Sabe, nós achamos que aquele pão que está na mesa, nossa mesa todas as semanas, é por causa disso aqui, ó. Olha como eu trabalho, olha como eu sou bom, estudei para eles. Negativo. O pão está na sua mesa porque Deus coloca ele na sua mesa. Porque Deus coloca ele na sua mesa. Então, às vezes, Deus faz a brincadeira o seguinte: deixa eu tirar o emprego dele, vou tirar o emprego, vou tirar a saúde, vou tirar tudo dele, e vou ver se ele só vive da minha boca mesmo, da palavra da minha boca. Tem um propósito. A razão pela qual estavam passando pelo sofrimento é para que eles aprendessem a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as pesquisas mostram isso. Quando nós temos um propósito em meio ao nosso sofrimento, nós conseguimos existir melhor. Tem trocentas pesquisas que mostram que, por exemplo, os cristãos, eles conseguem muito melhor enfrentar doenças. As pessoas são curadas muito mais, por exemplo, de câncer. Mas por quê? Porque tem propósito, as pessoas enxergam propósito na doença. Elas conseguem existir melhor essas coisas. Victor Frankl, que foi um judeu que estava no campo de concentração de Auschwitz, ele disse as palavras, repetindo aqui Nietzsche, que ele diz o seguinte: aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Aquele que tem um porquê pode enfrentar os comos. A questão é o seguinte, é que ele viu nos campos de concentração muitas pessoas que simplesmente desistiam da vida. Eles simplesmente desistiam da vida no campo de concentração. E aí ele começou a observar que fazia diferença de alguém que estava lá e conseguia viver ainda, no meio do campo preso. Conseguia viver, às vezes tinha alegria até, conseguia cantar às vezes. E ele olhou para a diferença entre os dois. Ele falou: sabe, esses caras que conseguem ainda ter essa alegria, essa força dentro aqui, é porque eles têm um porquê. Eles têm um porquê, eles têm um propósito no meio do sofrimento. Nós temos um porquê. Nós temos. Jonathan pregou na semana passada porque nós sofremos. Nós estamos terminando uma série de sermões falando por que nós sofremos. E nossa grande esperança. Então nós temos um porquê nós sofremos. Se você acha que a história que eu vou contar você já sabe, alguém já ouviu aquela história daqueles dois homens que estavam carregando as pedras? Você já ouviu? Então conte aí. Ontem ele estava brincando, falou: às vezes as nossas histórias de repertório se tornam menor, né? Aí as pessoas acham que já sabem, né? Mas aí às vezes não é bem assim. Então vamos lá. Você quer contar, Gabriel? Não? Wesley, quer contar? Não quer contar? Não, o vídeo está virado para cá. Tinha dois homens carregando uma pedra. Um cantava e o outro murmurava. Daí o cara chegou para eu cantar: por que você está cantando? Mesmo carregando essa pedra pesada, toda essa rua toda enlameada, etc. Porque eu construí uma catedral no final. Aí o outro perguntou: por que você está carregando essa pedra? E murmurando, só murmura. Porque eu estou carregando aí só esse troço, me der para carregar aqui, não estou indo para lugar nenhum. Esse é você quando tem propósito no meio do sofrimento, quando não tem. Sabe por que você acorda todos os dias e murmura? Não tem propósito. Você diz adorar a Deus, mas não adora mesmo. Não adora. Sabe quando você reclama? Vou ter que exercer hospitalidade. Sofrimento, né? Não é sofrimento? Tem que arrumar a casa, receber pessoas, ter prejuízo no bolso, essas coisas todas, né? Não é sofrimento? Né? É uma das coisas mais difíceis que tem na nossa igreja, mudar essa cultura. Mulherada reclama, e é para vocês mesmo, mulherada. É para vocês nesse momento. Mulherada reclama que só. É a coisa mais difícil que tem. Coisa mais difícil. E daí? Sabe por que você não é capaz de sofrer isso? Porque você não tem propósito.
Não tem propósito. Não tem propósito. Você gosta do conforto. Você gosta do conforto. Você não gosta do sofrimento. Você não gosta. Você fala, eu vou ter que conversar 2 horas com aquela pessoa chata. É isso. Você acha que Deus gosta de conversar com você? Sério mesmo, você acha que Deus gosta de conversar com você? Hã? Você acha que Deus gosta de ouvir as suas historinhas? Historinha do Flamengo, Maria? Você acha que Deus gosta de ficar ouvindo a história do Flamengo? Ah, pare com isso, Deus não gosta de ouvir essa história do Flamengo, não. Hã? Tá prestando atenção, né? Depois eu te pago o sorvete. Sou sempre usado, né? Mas sério, você acha que Deus gosta de sentar mesmo? Deus é aquele que sabe de tudo. Sabe de tudo. Ele sabe o que você vai contar para ele. E é assim, é uma besteira, é insignificante, não tem. É coisa chata. E Deus senta com você à mesa. Ele convida você todos os domingos para sentar à mesa. Ele tem prazer de sentar com você à mesa. E de certa forma podemos dizer que é um sofrimento para ele sentar à mesa com você. É um sofrimento mesmo. Mas ele o faz. Por que você não faria isso? Ou você se acha melhor que Deus? Não. E você molda isso para os seus filhos. Você está ensinando isso para os seus filhos. Você não tem propósito. Essa é a verdade. Você não tem propósito. Não tem. Não tem. Porque se você vivesse em função do propósito, vivesse em função de Deus, da visão de Deus, você não teria problema nenhum de sofrer essas coisinhas de hospitalidade, essas coisas. Não teria problema nenhum. Então Deus deu aqui esse sofrimento para que eles tivessem o propósito certo, para que eles de fato vivessem em função da palavra de Deus. Terceira coisa que você pode fazer é dar grandes testes para os seus filhos. De vez em quando você tem um grande teste. Um teste que parece assim, tipo assim, você dá uma montanha muito grande para escalar, e parece que é impossível ele escalar. Você tem que fazer isso na vida do seu filho. Porque subir no morrinho ali, né, no morrinho que tem em qualquer canto aí, que às vezes temos no nosso campo de futebol, um campo tudo irregular, assim, subir naquele morrinho não é muito fácil. Você tem que dar uma montanha quase intransponível para o seu filho. Dê um grande teste, para ver se ele aprendeu, se ele foi formado já. Se ele foi formado naquilo que você está tentando formar ele. Dê para ele isso. Deus fez isso também com o povo de Israel. Ele foi conduzindo eles, né? Por que Deus fez ele passar fome? Para revelar o Deus conforto e para que eles dependessem somente da palavra dele. Tá, então Deus foi fazendo isso. Aí eles chegaram na fronteira da terra prometida. Era para entrar. Grande teste. Por quê? Porque os povos que moravam lá estavam estabelecidos, eram gigantes que moravam lá, eram pessoas com um exército muito poderoso. É grande teste para eles entrarem lá. Eles não tinham armas nenhuma, eles não tinham porcaria nenhuma. Estavam carregando todas as coisas lá que eles estavam, as tendas deles, etc., para entrar lá. Então era um grande teste para eles entrarem. E os espias chegaram lá e falaram: ó, a terra é maravilhosa mesmo, é tudo fantástico, mas já perdemos. Então fora, eles não tinham aprendido a depender somente da palavra de Deus. Não tinham. Sabe o que eles disseram em resposta aos espias? Ah, Moisés, o nosso sushi. A mesma coisa que eles disseram quando saíram do Egito. Exatamente a mesma coisa. Ah, o nosso sushi lá
para o Egito. Vamos. É isso. As nossas panelas. A mesma história. Caleb, ele disse o seguinte: vamos entrar nessa terra, porque Deus disse que nós vamos entrar nessa terra, então nós vamos conquistar. Ele tinha aprendido a viver somente a palavra de Deus. Se Deus disse, então vai acontecer. O resto do povo, ninguém tinha entendido isso. Deus, conforto estava neles. Estava neles ainda. Não foi suficiente o sofrimento pelo qual eles passaram. Não foi. Só Caleb e Josué tinham aprendido a lição. O que Deus fez? Vamos passar 40 anos no deserto. Sofrimento. Sabe, às vezes quando você recusa o sofrimento, às vezes o grande teste, vem mais é sofrimento mesmo. Vem sofrimento às vezes por toda a vida. Isso é porque você não quer o sofrimento do teste. Você prefere os 40 anos. Você prefere isso. Então, vieram os 40 anos. Sabe, o que me deixa estupefato é porque Josué e Caleb estiveram junto com aquele povo e não murmuraram. Ah, mas eu ia reclamar, hein? Você não reclama? Quando você faz um trabalho em grupo e você trabalhou que nem um desgraçado, você trabalhou lá e tal, e o pessoal não fez nada, e de repente a nota dos outros 10, você 5, 4. Você não reclama às vezes disso? Você não reclama às vezes que você sofre a penalidade, mas só porque você estava ali meio perto e não tinha nada com você? Você não reclama dessa, sei lá, injustiça? Josué e Caleb passaram 40 anos no deserto por causa de outros rebeldes. E quando eles chegaram na fronteira, eles tinham aprendido a lição? Aparentemente sim, né? Porque a primeira cidade que eles derrotaram foi Jericó. Quer dizer, primeiro eles atravessaram o rio, foi somente pela palavra de Deus. Deus falou assim, ó, quando tocar o pé, o rio vai parar. É a palavra, isso é só a palavra de Deus. Daí depois disso, ó, tem a cidade aí, Jericó, a primeira cidade, é pedreira ela. Toda fortalecida, fortificada, exército forte, etc. Né? O que Deus falou para eles? Coisa ridícula mesmo, coisa de criança. Ó, vocês vão dar uma voltinha na cidade. Aí depois vocês vão dar 2 voltinhas na cidade. Isso não é brincadeira de criança? É mais ou menos isso. Deus falou, vocês vão fazer isso, no 7º dia vocês vão fazer isso de novo, vocês vão tocar lá os instrumentos e acabou. Acabou. Isso aí é confiar somente na palavra de Deus, porque isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido, ninguém ganha uma guerra desse jeito. Isso não faz sentido. E é por essa razão que Raabe está no capítulo da fé. Essa é a única razão que Raabe está no capítulo da fé. Porque quando os espias chegaram na casa de Raabe, ela disse, eu sei que Deus deu essa cidade para vocês. Mas como ela podia imaginar uma coisa tal, sendo que ela estava com um exército muito mais forte que Israel? E eles eram muito mais fortes. Ou seja, ela confiava no Deus de Israel, na palavra. Deus disse que vai dar essa terra para eles. Ah, mas ela mentiu. A fé que ela demonstrou, você não demonstra no seu dia a dia. Essa fé de que Deus ia acabar com aquela cidade. Ela ficou, em outras palavras, ficou com medo daquelas voltinhas que eles estavam dando lá. Ela ficou com medo daquilo que vai acabar. E então, quando eles foram para entrar na terra prometida, Caleb tinha 85 anos de idade. Ele tinha 40 a primeira vez, na segunda 45 anos de idade. Caleb chegou em Josué, ele disse, lembra 45 anos atrás, quando a gente estava aqui? Pois é, naquela época Moisés prometeu que aquela região montanhosa ali, onde moram os gigantes, que aquela vez os espias lá relataram que a gente ia naquelas cidades fortes lá das montanhas, iam ser me dadas aquelas cidades lá.
E hoje eu estou aqui com o mesmo vigor que quando eu tinha 40 anos. E eu sei que Deus vai me dar aquelas cidades. Portanto, me dá essas cidades aí. Estou reclamando essas cidades. Caleb, com 85 anos de idade, ele continuava confiando em Deus, somente pela palavra de Deus. Ele achava que Deus, de fato, poderia dar aquelas cidades aí. Se Deus estiver comigo, aquelas cidades vão ser minhas. Note que Caleb sofreu injustamente, digamos, entre aspas, no deserto durante 40 anos, mas a guerra com aquele gigante seria sofrimento também. Nesse caso, nós não temos bem registrado assim, que ele só ia dar umas voltinhas na cidade e Deus... Não, provavelmente ele juntou a família dele e foi fazer guerra mesmo. Foi fazer guerra. Ele confiou que eles conseguiriam guerrear contra aquelas pessoas lá. Sabe, de vez em quando você tem que colocar esses testes grandes na vida de outras pessoas, para que você perceba se eles entenderam, se foram formados como pessoas. De certa forma, os meus pais fizeram isso comigo. Eu, uma personalidade extremamente introspectiva, tímida, só olhar para mim fica vermelho, essa coisa toda. E os meus pais começaram, eles desde pequeno, me colocaram aqui na frente para falar um versículo, para falar alguma coisa. É sofrimento para mim isso. É sofrimento. Quando a gente às vezes tinha que viajar, nós éramos missionários da Alemanha, quando nós tínhamos que viajar para a Alemanha, as igrejas assim não eram desse tamanho, não, elas tinham mil pessoas sentadas assim, no domingo. E a gente toda vez tinha que ir para frente, tinha que cantar alguma música, às vezes tinha que falar alguma coisa. Sofrimento. Isso é sofrimento. Porque eu tinha essa personalidade introspectiva e tal, um pouco mais tímido. É sofrimento. Quando chegou na juventude, meu pai falou: você vai tocar violão, você vai dirigir a música na igreja. Esse é sofrimento também. Ele às vezes deixava fazer uma parte no culto. Você acha que não é sofrimento para a gurizada que vai falar aqui na frente? É sofrimento. Dá uma caganeira isso. Dá, mas dá mesmo. Dá. A fila do banheiro ali antes do culto é lotada ali. Mas é exatamente isso, não é isso? Antes da defesa de doutorado lá na USP, o banheiro, eu não sei se vocês fizeram propositadamente ou não, mas aqui você tinha a sala. Você tinha a sala aqui da defesa, do lado, literalmente do lado, era o banheiro. O banheiro masculino e feminino. Aqui do lado da defesa, sempre você podia esperar que a pessoa que estivesse se defendendo naquele dia estava naquele banheiro ali. É assim, é sofrimento. É sofrimento. Você fazer uma pequena parte da liturgia. Daí ele chegou e a gente está precisando de um líder de jovens. E aí? Precisa de um líder do familiar. Isso eu tinha 16 anos. 16, 17 anos. Era sofrimento. Teve uma vez que mais ou menos nessa idade, aí, acho que uns 15, 16 anos, acho que podia ter 16, 17. A gente foi para a Alemanha, daí a gente foi visitar uma igreja lá, que também é uma dessas grandes aí, ia ter um encontro de jovens, acho que ia ter uns 300, 400 jovens presentes no encontro. Meu pai falou: você vai falar. Você vai falar. Aquilo lá foi um sofrimento para mim, porque primeiro, ainda que eu saiba falar o alemão teológico é uma coisa diferente. Eu não estou acostumado a ler todos os dias Bíblia em alemão, essas coisas assim. Então, o alemão teológico é um sofrimento. E depois ainda, falar na frente de outras pessoas é sofrimento também. E falar, vai falar. Então, era assim. Daí, então, eu comecei o Aperfeiçoando Santos. Ixi, esqueci a apostila. Aperfeiçoando Santos. Discipulado. Inclusive, papai e mamãe. Você tem filhos na igreja? Você vai começar aperfeiçoando Santos com os seus filhos. Ninguém mais vai dar para eles, não. Você vai fazer. Você vai fazer com os seus filhos. É responsabilidade sua. Não é nossa, não. Não jogue para a igreja aquilo que é responsabilidade sua. Então, aperfeiçoando Santos. Todo mundo já sabia que quando chegasse na 8ª lição por ali,
Eu tinha que apresentar o Evangelho toda semana. Eu era obrigado a apresentar o Evangelho toda semana. Eu nem tinha coragem de conversar com alguém na rua. Como é que eu ia apresentar o Evangelho? Foi um parto para eu, não sei como eu casei. Porque foi um parto eu conversar com a Gislaine. Mas ali foi um sofrimento. Porque nós chegávamos na segunda-feira, era na segunda-feira o nosso encontro do Aperfeiçoamento de Santana. Tudo adolescente jovem que estava naquela época. E aí chegava no encontro, era o seguinte: você não apresentou o Evangelho nessa semana, não apresentou, tranquilo, não tem aula, não tem aula. Vai para a rua, tem pipoqueiro ali que não está trabalhando, você vê que está sem movimento, você vai ali com o pipoqueiro, você vai apresentar o Evangelho. É isso. Aquele sofrimento foi me formando como pessoa. E você não quer que o seu filho, para com isso. Para com isso. Você tem que colocar, como é que você acha que vai formar? Não forma. Não forma as pessoas. Então, no tempo, uma vez meu pai chegou, você vai pregar. Mas como? Ele não me deu nenhum sermão, e ele não me ensinou a pregar naquela época, ele foi me ensinar depois. Mas era sofrimento isso. Era sofrimento. Eu ficava uma semana sem no banheiro, ficava sem dormir direito, sem saber o que fazer. Eu ficava uma semana, incomodava a família inteira. Eu ficava pregando para minha mãe, para os meus irmãos, eu ficava pregando aquele troço lá a semana inteira para eles. Era sofrimento mesmo. E isso foi me formando. Graças a Deus por isso, porque hoje, pela graça de Deus, eu posso comparecer na frente dos maiores professores do mundo e posso falar para eles. Eu fui formado. Por que você quer tirar esse processo de formação da vida dos seus filhos? Ou da sua vida mesmo? Você talvez possa não ter o dom, por exemplo, da oratória, mas e daí? Vai te ajudar em qualquer tipo de serviço, vai te ajudar a fazer algum discurso, alguma fala um pouco mais elaborada, vai te ajudar. Então, esse tipo, você às vezes precisa dar grandes testes. O João Paulo, a gente às vezes brincava como formar as pessoas na igreja. O João Paulo é meu cunhado, que é pastor em Dourados, e ele falava assim: João, de vez em quando você faz o seguinte, você no sábado à noite, você diz assim para alguma outra pessoa, você está treinando na pregação: cara, não vou poder pregar amanhã não. Não vou poder pregar amanhã não. Você pode pregar para mim? É isso mesmo. É para o cara varar a noite pensando em sofrimento. Varar a noite preparando o sermão, sofrendo ali e vir aqui pregar. Isso fizeram comigo uma vez, mas foi de palhaçada mesmo. Eu estava aqui em Campo Grande para ter o Mateus, né? A Gislaine veio para cá para ter o nascimento, e a gente estava trabalhando lá em Rondônia, o professor lá em Rondônia. Aí de última hora, assim, numa sexta-feira, acho que foi, o professor que ia dar uma disciplina lá, era tudo em módulo, eram 3 semanas de aula, você dava 5 horas de aula por dia. Ele falou assim: eu não vou dar disciplina. Daí os caras ligaram para mim: vem para Rondônia, vem dar disciplina agora. Então eu fui lá. Não era a disciplina, nós estávamos lá, disciplinas que não eram bem exatamente da nossa área. Ou seja, o que eu fazia? Você dá 5 horas de aula, não é brincadeira, você dá 5 horas de aula. E você terminar uma disciplina que é dada ao longo do semestre em 3 semanas. E ainda mais quando é de cálculo pesado. Não é brincadeira isso. Então, o que eu tive, é sofrimento isso aqui. Mas, o que eu tive que fazer? Eu literalmente, eu passava a tarde e a noite inteira preparando a aula do outro dia, varava a noite, dormia às vezes 2 horas, ia lá, dava a aula, chegava em casa, dava uma dormidinha de 2, 3 horas e começava o processo de novo. Sofrimento.
não fuja disso. Vai ser bom para vocês. Vai ser bom. Então, de vez em quando, dei esses grandes testes. Foi como se fosse um grande teste para a minha vida. Fazer isso. Tem que dar uma disciplina dessa forma. Tá? Então, enquanto você dá esses grandes testes para os seus filhos, lá tinha um professor, lá, que é o professor Doni Brighette, ele dizia o seguinte: antes, você primeiro coloca essa montanha que parece quase intransponível na frente dos alunos. Por quê? Porque quando eles subirem lá, eles vão sentir prazer de estar lá em cima. Foi difícil para eles chegarem. Mas logo que eles chegam no pico, você já coloca próximo. Não é isso que todo alpinista faz? Quando ele terminou de escalar lá, ele dizia: ei, a próxima é essa. A próxima é essa. Então faça isso. Né? E quando você vai colocar esses testes, faça os seus filhos entrarem para ganhar. Para ganhar, meus. Tem que entrar para ganhar. Caleb, quando ele disse para Josué, Moisés falou que aquelas cidades lá são minhas. Ele foi para entrar naquela guerra para ganhar. Você não entra numa guerra para perder. Você entra para ganhar. Tá bom, então seus filhos vão participar de jogos, de esporte. Não é para brincar. O objetivo de um jogo é ganhar, não é só competir. Você tem tipos de jogos e de brincadeiras que é só para brincar, que é para gelo, a gente até tem outros nomes para isso. Mas competição, que é um jogo de futebol, é para ganhar, não é para perder, não é só para correr. É para ganhar. Um jogo de dama é para ganhar. Não é só para participar. É para ganhar. É por isso que existe o jogo. Quando o cara inventou o jogo, ele falou: vou inventar alguma coisa só para o pessoal correr. Ou para... Não. Inventou o jogo para você ganhar, para ter alguém que ganha naquele jogo. Então, isso faz parte, digamos, das próprias regras do jogo. Você entra para ganhar. Tá? É lógico, mas obedecendo as boas práticas, os princípios cristãos. Você não vai estar num jogo de futebol igual o Marco Camacho, levantando todo mundo. Você não vai fazer isso. Não pode fazer isso. Mas você vai obedecendo as regras do jogo. Você vai obedecendo as regras do jogo. Porque Deus é mais glorificado no futebol quando você entra para ganhar, do que quando você entra só para competir. Tá? Entre para ganhar nos jogos. Isso para a vida também. Hoje, nós temos uma falta de liderança no mundo, inclusive na igreja, tremenda. É muito difícil encontrar líderes. Você encontra, eu fico estupefato com isso, você encontra grandes instituições que eles não encontram, eles deixam um lugar vago. Eu tenho acompanhado as vagas, por exemplo, dos Estados Unidos, de grandes universidades no mundo. Tem vagas de liderança lá que estão vagas há muito tempo, porque você não encontra mais líderes. Por que você não encontra mais líderes? Porque não tem pessoas visionárias que querem entrar naquela instituição para ganhar, para fazer aquele troço ficar grande. É uma visão muito pequena. E isso foi treinado na infância. Você não entrar para ganhar, só... E não tem firmeza, não tem gana, não tem aquela coisa de vamos ter uma visão grande. Caleb tinha. Você acha que ele não ficou sonhando esses 45 anos com o dia que ele ia colocar os pés naquelas cidades lá onde estavam habitando gigantes? Foi a primeira coisa que se lembrou quando eles entraram na terra prometida. Então, aquela cidade lá, Moisés prometeu para mim. Se você quer de fato treinar através do sofrimento dos seus filhos, não basta atividades pontuais, tem que ter práticas repetitivas. Nós temos falado bastante sobre isso. As práticas repetitivas, precisa disso. Lembra que o Deus deles era o conforto, né? O Deus deles era o conforto, as panelas, o sushi, como é que chama? Arepa, né? Como é que é? Arepa. Era arepa. Era arepa. Conforto. Então, quando eles entravam lá, Deus sabia que eles podiam ser tentados a voltar ao conforto. Então, Deus inventou uma festa sofredora. Nós fizemos um sermão sobre isso. A festa dos tabernáculos, a festa das cabanas,
onde durante 7 dias, todos os anos, eles iam construir uma cabana de ramos, de árvores, onde propositadamente não ia ter um prédio bonito, não ia ter impermeabilização, a chuva ia entrar, o sol ia entrar, era proposital isso. De tal forma que eles sofressem e eles se lembrassem de que de fato eles tinham sido uma vez escravos no Egito e que Deus sustentou eles somente através da sua palavra no deserto. E eles assim, na terra prometida, no conforto, eles não endeusassem o conforto. Eles não celebraram nenhuma vez essa festa. Eles curtiram o deusão deles, muito tempo. Foi só quando voltaram do cativeiro que eles resolveram celebrar uma vez essa festa. Não celebraram essa festa. E hoje você vê os judeus celebrando, é aquela barraquinha bonitinha, toda... Não tem propósito aquilo lá. Esquece. Não tem propósito nenhum. Então Deus queria que eles tivessem, através de uma prática repetitiva, mostrasse para eles, cara, você não pode ter o Deus conforto, mas você tem que viver pela minha palavra. Você só está na terra prometida através da minha palavra. E eles não gostaram dessa festa sofredora, e você também não. Qual festa que tem na sua família sofredora? Na verdade você faz o contrário, né? Você não faz uma festa contrária disso, uma festa que vai dar todo conforto e etc. Você já pensou numa festa sofredora? Eu pensei, às vezes que a gente foi para os Estados Unidos, talvez tenha sido um pouco mais fácil, mas quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente propositalmente viveu sem carro. Até pessoas às vezes ofereciam um carro para a gente viver com carro. A gente propositalmente viveu sem carro lá. 1 ano andando a pé. Tá, de vez em quando a gente pegava um Uber, mas a gente andava muito a pé mesmo. E é lógico que eu tinha que modelar isso, né? Então eu tinha que andar a pé também. Andar a pé ou bicicleta, que fosse lá o que aparecesse. Mas não era fácil não. Não era fácil. Por exemplo, a gente conseguiu muita doação de imóveis, a gente carregou longe esses imóveis. Carregou longe. Chegou a carregar por mais que 2 quilômetros, 3 quilômetros. Mateus Bianchi e eu, de Islândia. No braço mesmo. Parando um monte de vezes, chorando às vezes. Não aguento mais carregar isso aqui. É no braço mesmo. E passando, de certa forma, vergonha, né? Passando, de certa forma, vergonha, carregando na rua, aquele troço lá. Não tem problema. Tem que ensinar para o seu filho o sofrimento. Não tem problema nenhum nisso. Então a gente fazia isso. Para a igreja, a gente dava 1 hora. Dava 1 hora a pé. É como você, sei lá, vir do centro até aqui. É mais ou menos isso. A gente vinha andando do centro até aqui para participar dos cultos, andando a pé. Não tinha problemas. E de fato, os cultos a gente ia a pé mesmo. A gente jamais pegava um Uber ou qualquer coisa assim, a gente ia a pé mesmo. Para fazer compras que às vezes a gente chamava, né? Porque tinha todas aquelas sacolas, às vezes não era muito fácil. Ainda que na primeira vez a gente carregava longe, né? Carregava longe. Quebrou um monte de carrinho que a gente comprou na rua para carregar aquelas sacolas. O Mateus, certa vez, nessa última vez, ele chegou para mim: pai, posso treinar futebol? Eu, pode, vou treinar, mas a gente vai a pé. A gente vai a pé para o treino. Não tem dinheiro para ficar fazendo esse transporte, não. E era longe. A gente andava uns 50 minutos, 40, 50 minutos para chegar no treino lá a pé. E ele às vezes dizia, né, pai, mas depois do treino vai ficar difícil para mim. Os guris chegam descansados. Eu falei, não, isso aí vai te dar preparo exatamente para enfrentar o treino. Porque quando eu chegava lá, o técnico, a primeira coisa que ele pedia era para dar umas voltonas lá num parque enorme que tinha lá. E o Mateus ainda ganhava, ele chegava lá e ainda ganhava.
Daí vocês ficam admirados porque ele corre tanto no campo de futebol hoje, né? Quando eu digo que é por causa de mim, é por causa de mim mesmo, porque foi formado. Foi formado. O técnico ele prometeu o seguinte, ele falou, nós vamos fazer no final do período aqui, do período de campeonato, nós vamos para o estádio, nós vamos correr, e quem ganhar de mim, ou que ficar lá depois de mim, eu vou dar um prêmio para ele. Mateus ganhou de longe de todo mundo, de longe mesmo. Ele quase bateu o técnico que ia acostumado a correr maratona, que viaja pelo mundo correndo maratona. Então, o que? Ele foi formado. Ele foi formado. Você tem que inventar coisas desse tipo. Você tem que inventar coisas desse tipo e colocar na vida dos seus filhos. Seja criativo. Faça alguma coisa. É uma forma de colocar sofrimento na vida dos filhos. O Adam, né, vai lá de bicicleta, né, até lá longe para treinar. Tá bom, vai lá de bicicleta. É longe para chuva ele vai treinar. Pegar lá na Guaicurus, né? Ou não está mais lá. É o Parque dos Poderes. Parque dos Poderes. Então, quantos anos você tem? 16. Mas você vai desde quando assim? Ah, tá bom. Foi mal. Não, mas aí, 15 anos, desde os 15 anos, ele vai atravessar a cidade de bicicleta. Então você pode ir para o rancho de bicicleta, por exemplo, tem culto lá, você pode ir de bicicleta para o rancho. É mais perto. Eu já olhei, uns 20, né, Wesley, uns 20 minutos de bicicleta dá. O Wesley anda tudo de bicicleta aí. Para qualquer lugar. Né? É isso, o sofrimento. Você tem que colocar, isso não vai vir por acaso. Você tem que ser intencional, colocar essas práticas repetitivas de forma intencional na vida da pessoa. Sabe o que? Dietas não funcionam. Já está provado isso. Dietas não funcionam. Ah, como assim? Eu não emagreci um monte na dieta? Aí, e vê como você está hoje. Dietas não funcionam. Tem pesquisa que mostra isso. E não é só na área alimentar, não. Em qualquer coisa, uma prática pontual não funciona. Não funciona. O que funciona são práticas repetitivas, hábitos. Isso funciona. Por isso você tem o efeito ioiô, né? O efeito sanfona. E tem gente que só vive a vida de cristã no efeito ioiô. É só efeito ioiô, sanfona. É igual o povo de Israel mesmo. Entrou na terra prometida, Deus falou, agora tem uma festinha de sofrimento aqui. Não gostei da festa. Não gostei. Prefiro viver a minha vida de conforto. Sofrimento maior. Inimigo vinha lá, destruía tudo, acabava com tudo. Era uma destruição total. Ah, Senhor, o Senhor existe. O Senhor é bom. Confessa os pecados. Vida boa de novo. E a festinha? Não, festinha eu não gostei. Festinha, não. Prefiro o conforto. Deus de novo manda. Inimigo vai lá, destruía tudo. Ah, Senhor, o Senhor existe mesmo. Aí olhou. É a sua dieta. É a sua dieta. Não tem nada diferente. Deus não quer o efeito sanfona. Deus não é um Deus do efeito sanfona. Ele quer que você implemente práticas repetitivas, às vezes de sofrimento, que vão fazer você ter um crescimento de fato continuado. Um crescimento que vai fazer você atingir grandes coisas na sua vida. Deus teve que, por sua vez, acabar para sempre, de certa forma, com Israel. Por quê? Não funcionou. Funcionou. Então, que você possa ter algo diferente e possa formar outras pessoas de forma diferente também. Esse é o nosso desejo. Bem, eu acho que se você não teve nada nesse sermão para se arrepender, você não precisa aparecer aqui. Não precisa mais. Eu acho que tem muita coisa para se arrepender. Então vamos aproveitar para confessar os nossos pecados.
Vamos ajoelhar e confessar os nossos pecados. Senhor Deus, nós somos gratos pelo sofrimento que o Senhor coloca nas nossas vidas para nós sermos formados como pessoas, ainda que às vezes para nós seja difícil. Mas, Senhor, é melhor a Tua presença, proximidade com o Senhor, que o sushi da semana. Que o Senhor nos dê sempre a Sua presença, ainda que seja necessário o sofrimento. E, Senhor, perdoe-nos pelas vezes que não temos formado os nossos filhos, outras pessoas, usando às vezes o sofrimento, não porque nós queremos o mal, mas porque nós temos um propósito elevado, digno, de formar o próximo à imagem do Senhor, à estatura do Senhor. Ajude-nos nisso, dê-nos força nesta semana nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém.